e ele foi estruturado para trabalhar os conceitos envolvidos na estrutura do DNA, na estrutura do gene, na variação dos genes. O baralho genômico, já citado pela professora Nazaré, também pode ser aplicado nas turmas de ensino médio. Olá, eu sou a professora Nazaré Clautal Guimarães, do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UNB. Hoje vamos falar sobre o grupo de pesquisa, elaboração e avaliação de materiais didáticos no ensino de genética. Eles são utilizados já aqui na UNB, tanto na formação inicial de professores, como também na formação continuada de professores. E estes materiais também poderão ser adaptados para utilização no ensino médio, de acordo com o objetivo de cada professor. Olá! Sou a professora Kelly Christian, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Faço parte também do grupo de pesquisa em inovações no ensino de genética. E sou mestranda do ProfBio, mestrado profissionalizante no ensino de biologia, e tenho como linha de pesquisa justamente inovações no ensino de genética para ensino médio. A nossa conversa de hoje vai ter 3 pontos principais. Primeiro, qual a importância atual do ensino da genética? Outro seria a situação atual do ensino da genética. E o terceiro seria, diante de todos esses desafios, quais as ações já realizadas pelo nosso grupo? Sobre a importância do estudo da genética para os alunos de ensino médio, temos como principal objetivo fazê-los entender e compreender os conceitos que são mencionados pela mídia, visto que esse assunto tem se tornado cada vez mais frequente e discutido por esses meios. A situação que encontramos em sala de aula não é das mais animadoras. Vários estudos revelam que um dos assuntos que os alunos mais têm dificuldades é a genética, e isso realmente é percebido em sala de aula. Uma das nossas tentativas de minimizar as dificuldades dos alunos é trazer materiais em que os mesmos se tornem protagonistas do processo de ensino, através de abordagens de metodologias ativas, através do ensino por investigação. O segundo ponto que vamos abordar na nossa conversa seria qual é a situação atual sobre o ensino de genética. A literatura aborda tanto o ensino a nível superior, como o ensino a nível médio. E a literatura dessa área de ensino de ciências fala que na área de genética, essa área é considerada uma mais difíceis de ensinar e como também uma das mais difíceis de aprender. Observamos as dificuldades dos estudantes, e também as dificuldades dos professores e como abordar esses temas tão atuais com uma metodologia fácil para aprendizagem. O ensino de genética hoje tem uma visão muito determinista e a literatura na área de ensino de ciências trabalha no sentido de desconstruir essa visão determinista. Muitos livros envolvem essa visão determinista, mesmo livros do ensino superior, como também os livros do ensino médio. É interessante no ensino de genética usar exemplos mais próximos das realidades dos estudantes. Aí vamos para o exemplo da genética humana, as variações nos seres humanos. Muitas das vezes, essas variações são sempre relacionadas a doenças. No ensino da genética humana, temos muitos mitos. Hoje, também procuramos trabalhar em desconstruir esses mitos. Ficamos sempre nesses mesmos exemplos e não utilizamos outros exemplos em que envolve uma variação fenotípica
maior e que são a maioria das nossas características. A maioria das características que são utilizadas nos livros didáticos são simplificadas só para 2 fenótipos e a maioria delas, a variação é muito maior. Então, há uma simplificação e com essa simplificação da variação fenotípica, levamos a esta visão determinista das características humanas. Um desses exemplos de características utilizadas é a forma da orelha, é a capacidade de enrolar a língua e outras características que são encontradas nos livros didáticos, mas hoje nós já não temos mais essa visão dicotômica, desta variação. Ou seja, só existe 2 fenótipos. Um fenótipo tem a capacidade de enrolar a língua ou se não tem a capacidade de enrolar a língua. E esta simplificação é que é o nosso maior problema ao analisar uma variação da característica genética ou na hora que analisamos a variação fenotípica desta característica. Com essa dificuldade de abordar a variação fenotípica da maioria dos organismos vivos, vem a necessidade de termos novos materiais didáticos que facilitem esse processo de ensino-aprendizagem, mas sem se distanciar do conhecimento científico atual. Ainda sobre a situação atual do ensino de genética, que se encontra um pouco distanciado do conhecimento científico, isso vem com um avanço muito grande dessa área na ciência, onde os conhecimentos gerados da genômica trouxeram muita informação da estrutura e da expressão dos genomas. E isso faz com que a gente tenha uma outra abordagem sobre o conceito principal da genética, que é o conceito de gene. Diante dos conhecimentos científicos atuais, após a área da genômica, consideramos a genética em plena transformação e transforma também todo o nosso envolvimento com o ensino de genética. Como é que nós vamos aproximar esse conhecimento científico do ensino da genética? Essas controvérsias hoje apresentadas pelos filósofos e historiadores da ciência sobre o conceito de gene, como este conceito de gene vem evoluindo ao longo deste desenvolvimento da área de genética, como ele se apresentava desde a época de Mendel e como veio evoluindo com o conhecimento científico e como ele se apresenta hoje. Então, tudo isto está implicado no ensino de genética. A evolução do conhecimento científico nos traz todos esses aspectos diferentes, atuais e também toda a implicação para o ensino de genética. Como é que nós vamos fazer essa transposição didática englobando todos esses aspectos novos da genética e da genômica? O nosso terceiro ponto a ser abordado hoje seria, diante de todos esses desafios que nós temos da transposição didática, da dificuldade de ensino e aprendizagem de genética, que ações, como nós vamos desenvolver tanto materiais como estratégias que facilitem esse aprendizado. Um ponto principal que eu quero colocar para vocês é a atuação da Sociedade Brasileira de Genética. Então, a Sociedade Brasileira de Genética já tem há muito tempo e, a partir de 2006, houve uma grande preocupação com o ensino da genética, diante de todos esses aspectos das novidades da área do conhecimento científico. Como é que vamos trabalhar isso na área de ensino? A Sociedade Brasileira de Genética
se preocupou com este desafio e montamos um grupo de ensino de genética, onde eu faço parte desse grupo, e criamos uma revista chamada Genética na Escola, específica para esta área. Esta revista, Genética na Escola, de acesso fácil no site da Sociedade Brasileira de Genética, é um espaço dedicado ao professor, tanto da área de genética como da área de biologia evolutiva. Dentro desse contexto, o nosso grupo de pesquisa, elaboração e avaliação de material didático no ensino de genética também vem trabalhando na mesma direção da revista Genética na Escola. Nosso grupo se preocupa muito na produção de materiais didáticos. Elaboramos alguns materiais didáticos que já estão sendo divulgados, como também nos preocupamos em elaborar um vídeo que oriente o professor na utilização destes materiais didáticos. Também trabalhamos com cursos de extensão, oficinas, em que apresente estes materiais para o professor e possamos discutir melhor a sua aplicação em sala de aula. Então, os materiais pensados pelo nosso grupo envolvem materiais fáceis, materiais simples para facilitar a confecção por parte dos professores. O primeiro que eu gostaria de apresentar para vocês envolve figuras de cromossomos, coladas nos dominós. Os dominós, porque eles têm uma facilidade de manipulação. E este material didático, ele é intitulado Combinar e Recombinar com os Dominós. Esse material didático, Combinar e Recombinar com os Dominós, é trabalhado vários conceitos onde a literatura já nos fala que são de difícil aprendizado. Por exemplo, os conceitos de herança, o conceito de reprodução, o conceito de DNA, cromossomo, gene, essa relação entre esses conceitos. Então, este material didático proporciona trabalhar todos esses conceitos. Temos um vídeo disponível no YouTube e também os desenhos dos cromossomos são de livre acesso. É só solicitar para o nosso grupo de pesquisa. Outro material didático elaborado pelo nosso grupo envolve os conhecimentos da genética de populações. Outro ponto muito falado e muito discutido pela sua dificuldade de ensino, principalmente porque envolve matemática, cálculos. Este material didático demos o título de Dinâmica dos alfinetes nas populações, ou seja, utilizamos este material disponível de fácil acesso, que são os alfinetes de cabeças coloridas e que vão representar fenótipos diferentes. E com isso podemos fazer atividades mais dinâmicas com os estudantes. Sobre genética de populações, que também é um tema de difícil ensino e aprendizagem, peguei como exemplo a dinâmica do alfinete das joaninhas e fiz uma adaptação à prática da sensibilidade gustativa à feniltilcarbamida. Com essa substância, é possível perceber a variação entre as pessoas. Algumas conseguem sentir o gosto amargo, outras não. A partir dessa experimentação, colhemos os dados daqueles que são sensíveis e daqueles que são insensíveis e, a partir desse momento, calculamos as frequências genotípicas e alélicas daquela população em questão. Pelo fato dos alunos participarem ativamente da aula e serem objeto dos dados colhidos, a aula teve uma participação total dos alunos, pois eles ficaram curiosos para saber quem era e quem não era sensível, o que tornou a aula interessante e extremamente dinâmica e produtiva. Este mesmo material, a dinâmica dos alfinetes nas populações, também já elaboramos um vídeo onde fornece orientações ao professor de como trabalhar. Outros materiais
que estamos utilizando no ensino superior aqui na UNB, introduzindo, são as tirinhas, os desenhos, né? E elaboramos algumas tirinhas, né, sobre o conceito de higiene, onde desperte o interesse dos estudantes pelo assunto, porque na hora de estudar o conceito de higiene ao longo deste processo, ao longo do desenvolvimento científico, não é fácil. A utilização de tirinhas no ensino de ciências já é antiga, né? Então, resgatamos essa ideia porque podemos tanto criar tirinhas, como fazer com que os estudantes elaborem as suas próprias tirinhas. Isso traz uma reflexão sobre todo o conhecimento envolvido. Um outro material didático elaborado pelo nosso grupo foi o baralho genômico, né? Ele envolve cartas com desenho do material genético e variações, e ele foi estruturado para trabalhar os conceitos envolvidos na estrutura do DNA, na estrutura do gene, na variação dos genes, os seus alelos, né? E como esses genes e alelos estão organizados no cromossomo. O baralho genômico, já citado pela professora Nazaré, também pode ser aplicado nas turmas de ensino médio. Trabalhei com esse material em todas as minhas turmas de terceiro ano, ao iniciar o assunto pertinente à genética. Ao introduzir o conceito de genética, temos que voltar a alguns assuntos já vistos pelos alunos aqui no Distrito Federal no primeiro ano. Retomei, então, o conteúdo de citologia, utilizando o material. Consegui rever com os alunos todos os conceitos que eles já viram no primeiro ano e que fazem referência ao novo conteúdo em genética. Utilizei o mesmo material para iniciar o conteúdo e rever os conceitos pertinentes à genética, tais como genes, cromossomos, alelos, homozigoto, recessivo. E para adequar mais ainda esse material ao ensino médio, estamos elaborando algumas atividades que podem ser utilizadas e resolvidas com o uso do mesmo. Para este material, o baralho genômico, temos orientações na publicação da revista Genética na escola, como também em um vídeo apresentado pelo projeto A3M. E envolve o estudante de maneira diferente no seu processo de construção do conhecimento. Outro material didático elaborado pelo nosso grupo envolve o estudo das impressões digitais. Esta característica fenotípica apresenta ampla variação e também é amplamente utilizada na nossa sociedade. A todo momento, desde a nossa identificação na carteira de identidade até na identificação ao banco que vamos e estamos utilizando as impressões digitais. O objetivo deste material e deste estudo das impressões digitais é aproximar mais o conhecimento científico destas nossas características utilizadas no nosso cotidiano. A variação nas impressões digitais é tão única, isso sabemos tanto, mas quais são os conhecimentos científicos envolvidos nesta variação? Por que chegamos hoje a este ponto de ela ser única para cada pessoa? O interessante também desta característica é que os gêmeos monozigóticos não apresentam a mesma impressão digital, de tão grande que é a variação nesta característica. E isso desperta muito interesse dos estudantes. Encerrando a nossa conversa de hoje, eu espero que essas ideias que o nosso grupo vem trazendo e vem colocando no ensino de genética possa facilitar a atuação de vocês na sala de aula e que também seja o início de uma relação mais estreita entre a UNB e a escola.